de estudos que esse ano comemora 20 anos de existência, né? É o primeiro grupo de estudos aqui do nosso programa de pós-graduação, estudos formalizado, né? CNPq, logo acompanhada da professora Regina Ruaro também, não sei se mesmo ano na sequência, mas também muito próximo, né? Os primeiros grupos de estudos CNPq que nós temos aqui no programa, né? E, portanto, é uma relativa trajetória, né, de atividades do nosso grupo. O grupo congrega, essas reuniões são abertas, né, participam egressos do programa, participam mestrandos, doutorandos, alunos de graduação, né? Então, também alunos de mestrado regulares, né, que participam do grupo, outros assistem as palestras do grupo, que elas são divulgadas também entre os mestrandos, doutorandos e doutorandos do DINTER, em Rondônia, né? Então, nós sempre temos participação de alguns também nesse plano, né? Então, o grupo se mantém ativo, né? Temos essas reuniões abertas, que são normalmente convidados, né, para trazer, e aí com revezamento, sempre trazemos pessoas diferentes, né, para participar, oxigenar também um pouco, trazer outras perspectivas, né? Então, e também, claro, temos as nossas atividades de pesquisa, que aí então, são mais limitadas realmente aos bolsistas, né? E o grupo também promove um seminário internacional de direitos fundamentais, que já está indo para a sua 16ª edição, né? Não é um mega seminário em termos de número de pessoas, um seminário modesto em termos de quantidade de pessoas, mas que já trouxe mais de 60 palestrantes estrangeiros, né? Aí nomes como Canotilho, Heberle, Dieter Green, Frank Michelman, Mark Tushnet, né? E posso dar uma penca de nomes que já participaram dessa atividade, né? Ao longo desses anos todos. Então, é um evento que é pequeno, em termos de dimensão, de número de assistentes, enfim, não sabemos fazer muito marketing, etc., mas esse evento já congregou esse número de professores internacionais e nacionais ao longo dos anos, né? Claro, conforme a temática, né? Os eventos são temáticos. Enfim, o Adriano, né, que é professor da Faculdade de Direito de Vitória, que é uma faculdade de direito muito reputada, tida inclusive como a melhor faculdade de direito em termos de desempenho, exames, enfim, se eu não estou errado, né, no Espírito Santo, né, junto com a Universidade Federal do Espírito Santo. Ele leciona na graduação, na pós-graduação, no mestrado, doutorado, né, pós-graduação em de distrito. Também é preciso dizer que é um programa de pós-graduação que tem muito destaque na sua atividade, na sua produção acadêmica, também já na sua internacionalização, né, ao longo desses últimos anos, né, se consolidou fortemente já com o conceito 5, já há muito tempo, né, tem muito boa avaliação. E o professor Adriano também, particularmente, é doutor em Direito Constitucional pela PUC São Paulo. Eu me arrisco a dizer, se eu não entendi isso mal, numa outra ocasião, é procurador também. Uhum. Isso, né? E alguém me segredou, e aí também precisa de confirmação, que o Adriano tem uma formação em física. Isso mesmo. Em física, né? Eu tenho mestrado em física quântica. Um mestrado em física quântica, não é pouca coisa, né? Ele não vai falar hoje de direito quântico, né, que também já tem coisas nesse sentido, né? O professor Gofredo Teles Júnior. Exatamente. E falávamos dele, inclusive, antes na aula, né? Com o Arnaldo Godoy. E vai nos trazer também, como está aqui, uma perspectiva a partir dos deveres humanos e fundamentais, que é um tema que tem sido agora mais estudado nos últimos anos, né? E na FDV também tem encontrado bastante ressonância entre alguns colegas e também discentes na FDV. Né? Então, é uma pessoa diferenciada, né? Escrevi pouco sobre o tema pessoalmente, tem um capítulo no Eficácia, que já é um pouco mais antigo, né? Coorientei um trabalho do Marco Praz, né, sobre esse tema, mas, claro, a gente não se escreve sobre tudo, nem a como, né? E, portanto, o professor Adriano Pedro veio aqui nos iluminar quanto a esse tema. Tu sabe que aqui é um grupo de estudo, nós temos um tempo de apresentação, mas que é flexível, pode falar um pouco mais, tem menos discussão, né? A fala em torno de 30, 40 minutos, a gente pode ter alguma discussão também, né? Na sequência, nós temos uma deadline assim, que fica entre 1 e 1h10 para encerrar, né?
Então, mas vai ter essa flexibilidade, né? O palestrante quer falar um pouco mais, aí reduz um pouco os debates, às vezes ele até prefere ter um pouco mais de debate para ser provocado com algumas outras questões. Isso fica totalmente a teu albedrio, né? Mas obrigado por estar conosco. Passo com a palavra. Muito obrigado, professor Ingo. Eu começo agradecendo a oportunidade, né, de estar aqui falando com interlocutores, né, nesse grupo tão seleto, tão distinto. É uma satisfação muito grande. Cumprimento todos e todas, né, que estão me ouvindo. Agradeço as palavras do professor Ingo, além do convite, e devo dizer que de fato, esse tema, né, que eu vou fazer uma breve exposição, os deveres fundamentais das pessoas, os deveres humanos, né, é um dos temas que nós temos desenvolvido e pesquisado também no nosso grupo de pesquisas, né, que da mesma forma que este grupo, nós também atualmente nos reunimos de 15 em 15 dias, no âmbito do PPGD da FDV. Antigamente, nós nos reuníamos toda semana, agora o nosso formato é de reunião de 15 em 15 dias. Grupo este que é liderado por mim e pelo professor Dauri Fabris. Nós dois, então, lideramos esse grupo, e um dos temas que nós temos pesquisado é os deveres fundamentais das pessoas, né? O nosso grupo de pesquisa ele também envolve doutorandos, mestrandos do programa, e também alunos de graduação que podem participar ou como ouvintes ou como pesquisadores desse grupo de pesquisa. E nós também temos um Dinter, né, com o pessoal de Sobral, e antes mesmo da pandemia eles já participavam remotamente, né, do grupo de pesquisa, e agora todos nós, né, continuamos os nossos trabalhos remotamente, né, webconferência, como estamos fazendo dessa forma. Temos já uma produção relativamente grande, digamos assim, desse tema, em torno de artigos, tratando não apenas aspectos teóricos, né, dos deveres das pessoas, mas também questões específicas relacionadas a deveres em espécie, né, como o dever de pagar tributos, o dever de proteção do meio ambiente, ou coisas desse tipo, né? Temos tido uma interlocução, né, grande com outros pesquisadores, os trabalhos do professor Ingo é sempre citado, né, nas nossas pesquisas, naturalmente, é uma referência na área dos direitos fundamentais. Aliás, né, os direitos fundamentais, direitos e garantias fundamentais é a área de concentração do nosso programa, do PPGD da FDV, e temos interlocução com outros, como o Marcos Prais, né, citado agora pelo professor Ingo Sardes, que tem uma dissertação sobre o tema. Nós também temos uma interlocução com ele, também tem citado os nossos trabalhos, nós também temos citado não só a dissertação dele, mas alguns artigos que ele também tem pesquisado. De fato, é que a gente procura, né, estender esse diálogo em torno desse tema dos deveres fundamentais, que tem sido, né, já isso é dito há bastante tempo, inclusive pelo professor Casota Narvaez de Coimbra, um tema muito esquecido, né? De fato, é um dos temas que tem sido bastante esquecido. A doutrina ela começa, né, de certa forma, a se avolumar nos estudos para escrever sobre esse tema, mas a gente poderia dizer que, com certeza, a jurisprudência ainda não aborda o tema dos deveres fundamentais, inclusive naquelas situações em que eles estão em causa e eles seriam, digamos assim, as verdadeiras razões de decidir, né? A doutrina, perdão, a jurisprudência, ela de fato não tem abordado como deveria o tema dos deveres fundamentais. Bom, na verdade, o tema nós somos um programa de área de concentração de direitos e garantias fundamentais, direitos fundamentais, e estudamos especificamente os deveres fundamentais, né? Alguns autores chegam a dizer que os deveres são o outro lado da moeda dos direitos fundamentais, mas o que isso quer dizer, né?
Não quer dizer que para eu ter direitos eu preciso cumprir deveres, quer dizer, não é mais ou menos isso, mas quer dizer que para nós termos direitos nós precisamos exigir deveres de alguém. Por quê? Porque os direitos têm um custo, né? Os direitos possuem um custo, nada é de graça, os direitos têm um custo, e quando nós estamos falando em custo, não estamos falando necessariamente em um custo financeiro. Estamos falando em um custo no sentido lato, um custo no sentido amplo da palavra. Então, estamos falando em sacrifícios, em esforços pessoais que nós precisamos exigir de alguém, seja da própria pessoa, seja de um familiar, seja de toda a coletividade, para que nós possamos, então, assegurar um determinado direito fundamental. Então, quando eu digo, por exemplo, no ensino obrigatório, eu estou falando no direito à educação da própria pessoa e estou falando do dever que cada um tem, o dever de cada um, de instruir-se, né, de buscar a própria instrução. É um dever pessoal. Naturalmente, eu não posso exigir isso de uma criança em ter idade, mas eu posso exigir isso do seu familiar, de fato, para que nós falamos, né, possamos falar no direito à educação de uma criança, nós precisamos pensar que não só o Estado, né, tem o dever de prover essa educação através de políticas públicas, escolas, professores, transporte escolar, merenda escolar e assim por diante, mas nós também precisamos pensar, né, no papel da família na educação dessa criança. Então, o dever da família de cuidar da educação da criança. Um dever este que vai além daquela obrigação prevista no Código, no Estatuto da Criança e do Adolescente, né, o dever de matricular o filho na escola, a obrigação de matricular filhos da escola, inclusive foi até objeto de apreciação do Supremo Tribunal Federal quando ele abordou a questão do ensino domiciliar, né, a questão do homeschooling. E agora a gente pode até repensar o que seria frequência, né? Frequência escolar, que estamos falando agora em volta às aulas, né? E aí, em razão da pandemia, os pais podem não se sentir à vontade de mandar os seus, entender que não há um ambiente seguro para mandar os filhos, seja por conta dos filhos ou por conta dos familiares que terão contato com esses filhos que forem para as escolas. Então, os pais têm um dever de zelar pela frequência escolar, o que vem a ser frequência, uma frequência física ou pode ser uma frequência virtual. Então, talvez seria o caso de fazermos até mesmo uma releitura, né, de alguns conceitos que nós já temos consolidados até então. Bom, mas o que eu quero dizer é que o dever desses pais de cuidar da educação dos filhos é um dever amplo, né? Nós, aqui no Estado do Espírito Santo, nós temos um ranking de êxito de alunos da rede pública, em termos de êxito, sucesso, em termos de alguns índices de avaliação, e há uma coincidência que os alunos que são melhores ranqueados, são melhores classificados, são aqueles alunos daqueles municípios, daquelas comunidades que mais participam, que mais se envolvem com a educação desses filhos, né? Ou seja, estamos falando de pais mais presentes no sentido de acompanhar os filhos nas escolas, a frequência, o rendimento escolar, e estamos falando também de pais que participam, né, de uma gestão democrática da escola, participam de reuniões, dão palpites, apontam, fazem críticas, apontam defeitos, né, no âmbito das escolas. Então, a participação dos pais, esse dever dos pais de educar os filhos acaba, então, repercutindo, né, em êxito, em efetividade nesse direito da criança de ter acesso à educação, né, o direito à educação. Bom, então, o papel do Estado, né, não é suficiente, nós precisamos também que as pessoas, né, elas tenham esse comportamento que pode ser condutas positivas, negativas ou até de tolerância, com relação ao adimplemento, à efetivação, à realização do direito fundamental de outra pessoa. Bom, na verdade, a nossa Constituição ela prevê como fundamento, né, dos deveres fundamentais, nós temos a solidariedade, né, como princípio constitucional. Então, no caso da Constituição brasileira, ela prevê expressamente
que é objetivo, né, fundamental, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Então, ao mesmo tempo que a Constituição fala em liberdade, ela fala em solidariedade. A Constituição de outros países também falam sobre solidariedade, né? A Constituição da Itália fala em solidariedade, da Venezuela fala em solidariedade. Quer dizer, independentemente da matriz ideológica que aquele Estado esteja vivendo, naquele momento histórico, etc., em geral, as constituições falam em solidariedade, né? E o que vem a ser solidariedade? Nós estamos falando aqui de um princípio normativo. Quer dizer, nós não estamos falando de caridade, não estamos falando de altruísmo, não estamos falando de generosidade, né? Ao contrário do que acontece com o senso comum, quando as pessoas falam em solidariedade, dá uma ideia de caridade, ou seja, uma ideia de dar a alguém algo que eu não lhe devo. Mas quando nós estamos falando em solidariedade, estamos falando em algo que é devido, ou seja, eu devo entregar a alguém algo que é devido. Então, eu não faço isso porque eu sou generoso, porque eu sou caridoso. Eu faço isso porque isso é uma dívida que eu tenho, e eu devo fazer isso. Daí o nome dever. Aliás, a etimologia da palavra solidariedade, né, vem de sólido, solidum, ou seja, estamos falando da interdependência que as pessoas têm uma das outras. Mas vejam, a importância de nós fazermos o equilíbrio, né, entre solidariedade e liberdade, que são dois princípios que estão no mesmo inciso, sociedade livre e solidária, para que a gente não tenha nem uma sociedade, né, que seja totalitária, uma sociedade em que as pessoas, né, têm os seus comportamentos pautados pelas imposições do Estado, e nem uma sociedade que é um salve quem puder, em que as pessoas elas não conseguem ter uma liberdade mínima, porque quer dizer, uma liberdade que é de poucos, né, como a liberdade tem que ser de muitos ou de todos, porque todos são iguais, então nós precisamos ter uma liberdade com solidariedade, né, como tem naquele livro clássico, né, porque a liberdade tem os seus custos, né, o livro do professor Sunstein. Bom, mas, além dessa previsão que nós temos na Constituição da solidariedade, que ela serve, então, como base, né, dos deveres fundamentais, nós temos também uma previsão de direitos de deveres em espécies nas Constituições. Então, as Constituições elas possuem lá o dever dos pais de cuidar dos filhos, o dever de proteção do meio ambiente, ela tem lá o dever de prestar serviço militar, no nosso caso brasileiro, o dever de votar, e assim por diante. Então, uma exigência que se tem é que os deveres fundamentais eles possuam uma previsão constitucional. Então, eles têm que estar previstos na Constituição. Agora, o que é estar previsto na Constituição? Nós podemos falar que existem certos deveres que estão implícitos na Constituição. Eles não estão expressos na Constituição, tal como alguns autores gostariam que eles estivessem. Eu digo isso porque alguns autores dizem que os deveres devem ser um rol taxativo e expresso no texto constitucional. Bom, é claro que uma visão de algo que é restritivo aos direitos nos remete a essa ideia de taxatividade e de caráter expresso desses deveres em um texto constitucional. Porque, de fato, os deveres fundamentais restringem o nosso direito, né? Os deveres restringem as nossas liberdades. Se eu tenho o dever de fazer algo, eu tenho, no mínimo, restringido a minha liberdade de não fazer algo diferente. Então, se eu tenho que pagar tributos, eu não tenho liberdade de fazer com a minha propriedade tudo o que eu gostaria. Se eu tenho o dever de votar, eu não tenho a liberdade de não comparecer perante as urnas ou perante uma justificativa. Então, é claro que um dever importa uma restrição a uma liberdade. Mas, por outro lado, o dever também promove uma liberdade ou um direito fundamental em outra esfera. E daí, então, nós podemos pensar que um dos deveres mais clássicos ou típicos, né, que é o dever de pagar tributos,
né? Tem aquela frase famosa que na vida duas coisas são certas, né? A morte e os tributos. Então, o dever mais clássico, que é o dever de contribuir com os gastos públicos, o dever de pagar tributos, é um dever que, não, no caso da Constituição brasileira, ele não está explícito na Constituição. A Constituição brasileira não fala explicitamente que nós temos o dever de pagar tributos. A Constituição tem normas que falam de competência tributária, fala de direitos do contribuinte, mas ela não fala explicitamente que nós temos que pagar tributos, mas é óbvio, né, que para sustentar o Estado, tal como no modelo que nós temos, nós precisamos pagar tributos. Bem, então, esse é um ponto que nós precisamos levar em consideração, né? Porque se a gente admite, né, que existem deveres implícitos, aí nós temos o problema, né, de justificá-los, justificar esses deveres e, ademais, sem correr o risco, né, de que nós não tenhamos deveres em demasia, né, sendo criados por interpretação constitucional. É claro que o simples fato de exigir, né, uma previsão expressa no texto não é uma salvaguarda, né, não é uma garantia que nós não seremos exigidos em exorbitância em deveres, né? Bom, mas então nós podemos ter deveres previstos implicitamente no texto constitucional, essa é a minha visão, da mesma forma como termos uma previsão em documentos internacionais. Então, da mesma forma que o Brasil fala que o Brasil ele reconhece direitos humanos previstos em tratados internacionais, que o Brasil seja parte, da mesma forma, a Constituição também precisa reconhecer deveres humanos previstos em tratados internacionais. Por quê? Porque, voltando à nossa fala inicial, os deveres são importantes para a realização de direitos. Então, muitas das vezes, a ausência da previsão de um dever vai repercutir a insuficiência na proteção de um direito fundamental. Então, nós temos, por exemplo, a Convenção Internacional que fala da obrigatoriedade do ensino, né? Nós não temos explicitamente na Constituição brasileira a fala de que o ensino é obrigatório. Quer dizer, nós temos lá falando que o ensino é obrigatório, mas não há uma clareza, né, para quem precisa de maior clareza, se esse dever é do Estado em fornecer ou se é da pessoa em estudar, né? Mas é claro que é uma questão de interpretação, mas, além disso, nós temos a Convenção Americana de Direitos Humanos, que vai falar que existe o dever, né, de cada um de instruir-se. Então, vejo que a previsão de um dever em um documento internacional também é uma possibilidade, na medida em que a gente tem que levar em conta que esse dever vai assegurar um direito fundamental. Agora, é claro que a gente está falando aqui daqueles deveres que são deveres legítimos, né? Ou seja, não estamos falando aqui do dever que se coloca como uma medida autoritária ou totalitária. Então, estamos falando, claro, naturalmente, quando estamos falando em deveres, nós estamos aqui falando dos deveres que são legítimos, né? E não daquele dever que não seja legítimo, ou seja, estamos falando daqueles deveres que são essenciais para a realização de direitos fundamentais, né? Não estamos falando aqui de caprichos de ditadores ou de regimes totalitários. Bom, uma outra questão que a gente poderia pensar é com relação à possibilidade, então, de uma atividade criativa, né? Uma criação de deveres fundamentais a partir da jurisdição, da justiça constitucional. Então, se nós poderíamos ter uma criação de deveres fundamentais, né, por uma construção hermenêutica. Bem, aí eu trago aqui o exemplo do reconhecimento da união estável entre pessoas de mesmo sexo, né? Nesse caso, uma decisão que já tem alguns anos, né, salvo engano, de 2011, então, nessa decisão, houve um reconhecimento de um direito, né? Na verdade, houve um reconhecimento de uma relação jurídica entre duas pessoas de mesmo sexo, a despeito do texto constitucional falar em uma união entre homem e mulher. Bom, agora, quando você tem o reconhecimento de uma relação jurídica entre duas pessoas, você não apenas reconhece direitos, né? Mas você reconhece também deveres. Porque na medida que você reconhece o direito, por exemplo, a alimentos,
você reconhece também dever de prestar alimentos. Então, se nós pensarmos que antes da decisão do Supremo Tribunal Federal de reconhecer uma união estável de pessoas de mesmo sexo, nós não tínhamos ali uma relação jurídica reconhecida pelo Estado brasileiro. Então, se você tinha duas pessoas que viviam juntas e aí elas se separam, ninguém poderia exigir de outra nada, porque a outra não tinha um dever, né, os chamados deveres conjugais, com dever de mútua assistência, etc. Ninguém tinha dever para com o outro. Mas, a partir do momento em que há o reconhecimento pelo direito brasileiro desta questão, então nós poderemos, assim, falar de que, com essa decisão, houve o reconhecimento de direitos e houve o reconhecimento também de deveres conjugais para essa união estável de pessoas de mesmo sexo. Claro que nós não estamos falando aqui da criação de novos, né, deveres, mas estamos falando aqui de novos sujeitos de deveres. Então, alguns sujeitos que não eram reconhecidos como sujeitos de deveres e passaram a serem reconhecidos como sujeitos de deveres. A gente poderia pensar, né, que as transformações que a sociedade vem sofrendo, né, uma sociedade fluida, uma sociedade hipercomplexa, enfim, na visão que a gente tiver, poderia fazer com que nós vamos repensar alguns deveres, né? Por exemplo, hoje se fala de multiparentalidade, então a gente tem a questão dos deveres dos pais, nós falamos de contrato de férias, né, para uniões conjugais, então, o que isso quer dizer, se a gente suspende deveres conjugais durante certo tempo, enfim, falando de poliamor, né, de relação de mais de duas pessoas, enfim. Então, são perspectivas, né, de possíveis revisões acerca de deveres fundamentais, especificamente aqui relacionadas à questão da família. Bom, outro ponto também importante que a gente poderia abordar com relação aos deveres diz respeito à questão de eventual sanção, de eventual punição pelo descumprimento de um dever, né? Quando a gente fala, né, desde tenra idade, desde quando a gente é criança, né, se os nossos pais falam para a gente que a gente deve fazer alguma coisa, logo vem à nossa mente, a gente quer testar os limites e ver, mas o que acontece se eu não fizer isso, né? Então, uma questão que a gente precisa pensar e se alguém não cumprir o dever, o que a gente faz, né, com relação a isso? Então, a gente aí começa a pensar nas punições. De fato, existem diversas punições para quem descumpre deveres fundamentais. Aí sim, com relação às punições, as punições elas precisam necessariamente estar explicitadas na legislação. Não necessariamente na Constituição, naturalmente, mas na lei, ou nas leis que vão regulamentar esse aspecto constitucional. Então, por exemplo, se eu não for votar, não comparecer para votar, eu tenho uma multa, né, que eu vou pagar. É um valor muito pequeno, mas, enfim, é uma multa que eu tenho que pagar. Se eu não pago um tributo, também eu pago multa, né? Eu posso ter outro tipo se eu não pago uma pensão alimentícia, eu tenho alguns meios, né, de ser coagido a pagar o meio de coerção para pagar aquela pensão alimentícia e assim por diante. Bom, então, para que nós tenhamos a questão da punição, a punição precisa estar prevista na legislação. Agora, nós precisamos pensar que, muitas das vezes, existe uma consequência jurídica que não necessariamente é uma punição. Então, por exemplo, quando eu não voto, né, claro, eu tenho que pagar uma multa. A multa é uma punição. Mas eu posso ter também uma situação em que eu não estou apto para exercer outros direitos. Por exemplo, não posso me matricular na faculdade, não posso tirar meu passaporte ou coisas do tipo. Então, na verdade, muitas das vezes, existirão alguns requisitos que vão exigir que eu tenha cumprido o meu dever fundamental, né, no caso de votar. Ou então, por que quando a gente faz, por exemplo, um concurso público para um cargo público que
que não exige nenhum esforço intelectual. Por que exige o ensino fundamental? Será que é razoável exigir o ensino fundamental? Ou então, quando a gente exige que um candidato ele não seja analfabeto, será que é razoável exigir isso de alguém? Exigir isso de uma pessoa que ela tem um nível de escolaridade mínima? Então, a Constituição, de fato, ela vai dizer que é razoável, sim, exigir isso das pessoas. Então, eu posso exigir o ensino que é obrigatório, porque é dever fundamental de todos nós termos o ensino fundamental. É dever de todos nós falar a língua portuguesa, porque é o código que nos une. Então, se eu estiver falando aqui uma outra língua que ninguém conhece, a gente não tem uma interlocução, a gente não tem um diálogo, eu não vou ter comunicação estabelecida. Então, a gente precisa, de fato, ter, e aí nós temos, por exemplo, a Constituição brasileira fala que o português é o nosso idioma oficial, e com isso a Constituição está dizendo que nós somos obrigados a falar português, está dizendo implicitamente que nós somos obrigados a falar português. Todos que estão aqui no Brasil são obrigados a falar português, inclusive aquele estrangeiro que veio passar as férias no Brasil. Mas ele não sabe falar português. Ok, ele não vai ser taxado, perdão, não vai ser multado, porque não sabe falar português, nem vai ser preso, não há uma punição. Mas vejam, se amanhã ou depois ele estiver lá andando numa calçada, numa via, num passeio, e tiver lá um cavalete, como a gente normalmente percebe lá, escrito assim, cuidado, piso molhado, e ele escorrega, cai, bate a cabeça, ele não vai poder depois cobrar uma indenização, porque ele não foi suficientemente advertido dos riscos que ele corria. Ou se ele compra um produto alimentício, na embalagem contém, olha, esse produto contém glúten, ou sei lá, contém um determinado produto, que ele pode ter alergia àquele produto, ele não vai poder reclamar que ele não foi advertido, porque aqui no nosso país nós fizemos as devidas advertências na língua oficial, que é a língua que todos nós temos a obrigação de saber. Então, por isso, nós não somos, quando nós compramos um produto importado, devidamente importado, nas lojas da nossa cidade, esse produto tem que estar traduzido para o português, que é a língua que nós somos obrigados a saber, e todos nós somos obrigados a saber ler o português. Então, até mesmo questões como indenizações, etc., que não tem a ver com punições, mas tem a ver com consequências jurídicas do fato daquela pessoa compreender ou não compreender a língua portuguesa. A língua portuguesa. Bom, uma outra questão também que a gente poderia pensar diz respeito à exigibilidade desse dever, ou desses deveres fundamentais. Ou seja, se os deveres são importantes para a realização de direitos fundamentais, o que acontece, então, quando o legislador não exige de nós uma conduta, um comportamento, apesar da Constituição prever aquele dever como um dever fundamental de todas as pessoas? Então, o que acontece? Em muitos casos, o legislador ele não age, ocorre uma omissão do legislador. Aí, em primeiro momento, alguém poderia pensar, ora, se o legislador não está me exigindo, então deixa assim, deixa ele não exigir a conduta de nós, que é melhor assim, nós temos mais liberdade para fazer outras coisas. Aí, muitas das vezes, essa conduta do legislador acaba ensejando uma proteção deficiente de um determinado direito fundamental. Então, muitas das vezes, a omissão do legislador, ao deixar de exigir um comportamento das pessoas, um comportamento em afinidade ao dever fundamental, essa omissão do legislador é uma omissão inconstitucional. E aí eu poderia trazer aqui alguns exemplos polêmicos, para tentar ilustrar isso. O primeiro deles é o famoso imposto sobre grandes fortunas, que é um imposto que está previsto na Constituição, é um imposto que diz que será criado por lei complementar, e, apesar disso, o legislador nunca exigiu de nós um imposto sobre grandes fortunas. Bem,
Eu sei que existe muita polêmica com relação ao imposto sobre grandes fortunas. Muitas pessoas dizem que naqueles países, naqueles lugares em que ele foi implantado, não deu certo, afugentou, né, as riquezas, afugentou investidores, etc. De fato, isso pode ser, o grande capital de fato é volátil, ele pode de fato ir para outros lugares em que haja essa tributação. E até uma questão que a gente deve pensar, né, que é a questão também de uma universalidade dos deveres humanos, né, além de uma universalidade. Eu sei que é uma discussão também, uma polêmica sobre a universalidade dos direitos, e podemos pensar também na questão de uma possível universalidade dos deveres, exatamente para que nós não tenhamos esse canibalismo tributário, né? Então, essa guerra fiscal entre países, cada um aqui oferecendo mais benefícios para o grande capital, e aí o grande capital sempre não é tributado como deveria ou como poderia, na medida em que sempre, se você tiver um Estado soberano oferecendo condições mais vantajosas, um paraíso fiscal, por exemplo, você não consegue ter, digamos assim, países com a política tributária como gostaria. Bom, mas enfim. Então, a questão do imposto sobre grandes fortunas, né, o legislador não está exigindo de nós esse comportamento, né, o pagamento desse imposto. Eu também tenho aqui os meus receios, né, que se por acaso o legislador, além de todas essas críticas que se faz sobre o imposto sobre grandes fortunas, se isso poderia acontecer a mesma coisa que acontece com a tabela do imposto de renda, né? Ou seja, hoje o legislador diz que grande fortuna é um valor X, esse valor não é reajustado e daqui a 5 anos todos nós que tivermos um carro, uma casinha, temos uma grande fortuna, então é mais um imposto que nós temos que pagar. Bom, além disso, a gente poderia trazer um exemplo aqui do IPVA. Né? A Constituição fala do imposto da propriedade de veículos automotores, e veículos automotores são veículos que se movem com força motriz própria, por isso automotores, e nós temos as aeronaves e as embarcações náuticas, que são veículos automotores, em que não são tributadas de IPVA. Então, a gente poderia pensar também se não estaria havendo aí uma omissão inconstitucional do nosso legislador estadual, né, ao não exigir esse tributo por parte de quem pode pagar. Né. Quando a gente não exige tributos de quem tem capacidade para tanto, a gente está ou está reduzindo a receita pública e com isso, né, colocando em causa as políticas públicas que dependem desses recursos financeiros, ou, para compensar a ausência dessa entrada de receita pública em caixa, nós estamos aqui onerando mais pessoas que já pagam os seus tributos para poder mantermos o equilíbrio entre as receitas e as despesas públicas. Então, uma coisa para a gente pensar seria essa questão da omissão do legislador em exigir certos comportamentos, certas condutas, quando a Constituição estabelece o dever fundamental, quando a Constituição já estabelece o dever fundamental. E, finalmente, o último ponto que eu gostaria de colocar é que os deveres fundamentais das pessoas, eles não podem repercutir em um sacrifício que seja exorbitante, em um sacrifício que seja demasiado. Então, o sacrifício exigido de cada ser humano, de cada pessoa, e quando eu falo pessoa física ou jurídica, um sacrifício que seja razoável. Né? Então, se a gente pegar essa vedação de um sacrifício ou de um esforço exorbitante, seria lá no direito tributário o princípio do não confisco ou o princípio da capacidade contributiva, né? Mas essa mesma ideia se aplica para qualquer dever fundamental. Então, quando eu exijo que os pais, por exemplo, cuidem dos seus filhos, eu não estou fazendo aqui exigências que são além das forças, né, de pais que seriam pais diligentes e responsáveis.
quando eu digo que as pessoas têm o dever de proteção do meio ambiente, eu não estou aqui fazendo exigências que sejam além daquilo que seja razoável esperar de alguém, né? Agora, em muitas situações, um dever que é exigido de alguém, ele extrapola essa situação. E aí, em muitos casos, o ordenamento jurídico ele prevê uma redistribuição desse ônus, né? Ele prevê uma perequação. Ele prevê que o ônus, quando ele é muito excessivo, ele seja redistribuído com outras pessoas. Então, vejam, por exemplo, né, se você compra um imóvel numa área que é tombada, né, o imóvel é tombado, então você vê lá todos os seus vizinhos podendo fazer incorporações e construir prédios altos, menos você, né, que, por um acaso, aquele imóvel que você comprou, ele tem um valor histórico, um valor artístico, um valor cultural que precisa ser preservado. E a Constituição, ela diz que todos nós temos o dever de proteger o patrimônio cultural, seja quando a Constituição fala em meio ambiente, né, a Constituição fala em meio ambiente no sentido lato da palavra, ela fala em meio ambiente no artigo 225, ela fala também em meio ambiente do trabalho, nós podemos pensar em meio ambiente artificial, inclusive meio ambiente cultural ou meio ambiente digital. Bom, e nós temos o dever de proteção desse meio ambiente, e a Constituição também vai falar da proteção do patrimônio histórico e cultural, e nós temos o dever também de proteção desse patrimônio histórico e cultural. Bom, mas então esse dever é um dever de todos, só que ele recaiu especificamente sobre aquela pessoa que comprou um imóvel que tem um determinado valor histórico-cultural, por isso foi tombado pela entidade correspondente, IFAM, ou órgão, entidade estadual ou municipal, e aí a pessoa ficou ali restringida no seu direito de liberdade de maneira bastante onerosa, né? Bastante demasiada. Então, nesse caso, em geral, a legislação prevê alguns mecanismos de compensação e redistribuição desse ônus com a sociedade. Então, quando a legislação prevê alguns benefícios, quando prevê, por exemplo, isenção do IPTU ou alguma coisa nesse sentido, é uma maneira que se encontra de redistribuir este ônus, né, que seria demasiado de uma única pessoa, com o restante da sociedade, já que esse dever, o dever de proteção do meio ambiente, o dever de proteção do patrimônio histórico e cultural, é um dever de todos, e não o dever de uma ou outra pessoa. Bem, eu penso que já usei bastante o meu tempo, né? Gostaria de devolver a palavra ao professor Ingo, agradecer mais uma vez, me colocar aqui à disposição para o debate, né? Eu penso que com o debate, com as perguntas, eu penso que a gente consegue evoluir melhor no desenvolvimento das ideias. Então, muito obrigado, professor Ingo, e dizer, né, que, na verdade, com relação à questão da física, né, os alunos costumam me perguntar, né, porque eu coloco lá no currículo, o que tem a ver a física com direito, e eu costumo dizer que na verdade, eu estou estudando as leis da natureza, ou seja, as leis dos homens. Mas, por uma coincidência, professor, a nossa banca de doutorado da próxima semana, né, com a Luísa Portati, a Luísa também é física, né? Então, talvez o professor tenha uma ideia que aqui em Vitória as pessoas fazem direito e física. Não, são exceções e mera coincidência. Obrigado, professor. Bom, Adriano, obrigado. Foi uma exposição assim muito didática, assim, bastante também ilustrada com possíveis exemplos, né, diversas questões que envolvem o debate sobre não só reconhecimento de deveres, mas também formas de aplicação, né, o diálogo, a interação e o próprio tensionamento com a dimensão subjetiva, portanto, dos direitos fundamentais, né? E até porque também a questão dos deveres é muito reconduzida na sua fundamentação à dimensão objetiva dos direitos fundamentais, que, por sua vez, remete ao caráter transindividual de todos os direitos fundamentais, né?
portanto, inclusive com fundamentação de restrição de direitos, com colisão contra os bens fundamentais, enfim, até com dever de proteção do Estado. Né? Claro, a dimensão objetiva é um dos possíveis fundamentos, né, da doutrina alemã para os deveres fundamentais. Né? Como eu disse, eu vou partir de umas colocações, também parte um pouco do que eu escrevi há pouco, né, alguns anos atrás, porque, de fato, quando eu incluí um capítulo no livro da eficácia dos deveres fundamentais, não foi com o objetivo de explorar muito, mas também, realmente, já coloquei algumas coisas que eram polêmicas, porque, diferentemente da doutrina existente, seja alemã, seja do nosso casal Tanabás, né, eu já ali falei em deveres implícitos, né, conexos, ali também já falei na aplicabilidade imediata das normas de deveres, os deveres fundamentais, né? E é claro com a ressalva de que tinha que se concretizar. Mas é evidente que isso foi apenas o início, né? Acabei não desenvolvendo, mas acho que ali já tem que pincelar algumas coisas, né? Embora que a gente saiba que eles sejam polêmicos. E vários colegas agora, especialmente esse grupo, né, que coordena junto com o Dauri, tem realmente desenvolvido muito esse tema no Brasil, né? Já com coletânea publicada, artigos, enfim, isso é muito importante, porque aqui realmente o foco hoje, né, de maior reflexão e difusão, né, a questão dos deveres é, de fato, a FTV a partir desse grupo de estudos. Né? Então, é uma questão também importantíssima tu vires falar sobre isso conosco. Né? E, é claro, falaste muito mais coisas, né, a partir disso. Né? Até mesmo também, não dá para criminalizar alguém, aplicar uma sanção com base em deveres. Você quer deveres de proteção do Estado, né, em deveres fundamentais, sem cumprir a legalidade, assim por diante, mas isso é uma concretização dos deveres. Dúvidas, né, com relação à escolha, né, de alguns exemplos. É claro que dá para discutir quais exemplos se prestariam a ser enquadrados na noção de deveres fundamentais e quais não. Não? E especialmente porque, em alguns casos, é inescapável, né, praticamente, se a gente realmente está muito bem para a fundamentação, em alguns autores que não negam deveres fundamentais, não negam, inclusive são autores que trabalham o tema, né, mas que realmente são bastante cautelosos, né, e, digamos assim, minimalistas no que tange ao reconhecimento de deveres específicos, né, além dos expressamente positivados. Quer dizer, mesmo que reconhece deveres implícitos, tu também és cauteloso, também falaste uma generalização dos deveres, está claro no teu discurso. Né? É um caso específico de problematizar aqui. Né? É um caso no qual eu não creio muito que se possa traduzir isso na figura de um dever fundamental. Né? Concordo plenamente com o dever fundamental dos pais de inclusão, de garantir o acesso, né, dos filhos, né, ao ensino, especialmente no caso ensino que eu chamo de fundamental, mas de qualquer sorte, né, é o que alcança a juventude com base na Constituição emendada na sequência. Aqui realmente tem plena concordância que não há como reconhecer claramente um dever fundamental. Né? Mas o que eu entendo que é um pouco mais complicado de justificar como dever fundamental, apesar do entusiasmo do querido amigo Marco, né, Prais, né, é o dever de educação, o dever do homeschooling, né, como dever fundamental. Porque ele, se eu não entendi mal a posição dele, não quero estar colocando palavras na boca do Marco também, né, ele sustenta aqui também um dever fundamental de educação em família, né, no ambiente doméstico, que já é uma outra figura, né, é uma outra figura, porque reconhecer a possibilidade de homeschooling, né, ela reconheceu uma alternativa, né, e eventualmente tem um jeito subjetivo a isso, né, se discute, né, mas daí para reconhecer um dever fundamental de homeschooling, né, me parece um passo, né, que definitivamente não consigo deduzir da Constituição, né, da possibilidade, especialmente quando existe a obrigação do Estado, né, o convívio constitucional, de assegurar o acesso gratuito, né, à ensino público. Existe, em princípio, não existe problema de vaga, né,
Pode se discutir a qualidade da educação, mas aí para dizer que a educação de qualidade tem que ser dada em casa, né? Esse dever fundamental. A quem nós vamos impor esse dever fundamental de complementar a educação em casa, né, no Brasil, né? Ou mesmo em outros lugares, se as pessoas têm também. Me parece inconciliável, né, com diversos aspectos aqui, reconhecer um dever de homeschooling, né? Eu poderia dizer que há um dever dos pais de zelar que os filhos, né, estudem quando aqui, sempre de pandemia, né, é impossível acesso presencial à escola. Evidentemente, os pais têm o seu dever em assegurar e controlar o acesso à educação, até para ser penalizado, né? Aí sim, aí o ensino à distância, né, e a frequência do ensino à distância aí passa a ser incluído no dever regular de educação, da educação. Mas um dever de homeschooling, né, afora isso, né, não me parece em absoluto sustentável, né, em lugar e sob hipótese alguma, né, salvo como um direito subjetivo, né, e ainda por cima, né, questionável, porque é um direito que se atribui aos pais de obrigar o filho a homeschooling. Para obrigar o filho. É evidente que os pais têm o direito de propiciar a educação complementar, né? E, na medida do possível, das suas condições, até poder se cobrar isso, né, quando se trata de complementações razoáveis, né, de lacunas. Mas uma obrigação a título de dever constitucional é fundamental. Aqui eu não consigo, por mais que eu me esforce, né, a justificar. E eu também vejo um pouco uma tendência de se como aconteceu com direitos, com aplicabilidade, com direitos sociais, com proibição de retrocesso da pessoa humana, de se abraçar causas, né? E já que eu abracei essa causa, tanto isso, eu não posso mais abrir mão da causa e tenho que passar a justificá-la em tudo, né? Ainda que isso não seja convincente. Afinal de contas, eu defendo deveres fundamentais, agora tem que ganhar o espaço dos deveres fundamentais e preciso sustentar que tudo é dever, né? Começar a criar deveres, né? Eu acho que a criação de deveres é mais nociva que a criação de deveres. Não é o teu ponto de vista. Tá? Não é o teu ponto de vista. Ressalto isso, fosse também, claro, na questão da banalização dos deveres, né? Você pode estar criando deveres também, assim, à torta direita. A sua perspectiva é muito clara. Nós estamos dizendo que existe já assim algumas fundamentações que começam a me cheirar, né, essa linha, né? Agora temos que defender a causa, defender a tese, essa tese agora expandida. Acho que isso já passa a ser um exagero, né? Mas, enfim, eu queria a tua posição um pouco mais clara sobre a questão agora específica do homeschooling, e se tu realmente entendes que isso possa ser, digamos assim, incluído, né, no âmbito das obrigações decorrentes do reconhecimento de um dever, aqui, claro, implícito, né, fundamental. Então, na verdade, né, o dever fundamental previsto na Constituição é o dever dos pais ou responsáveis, né, de educar os seus filhos ou pupilos. Educação, né, é mais amplo do que ensino. Então, a gente, na verdade, quando fala que os pais têm o dever de educar, não é o dever de ensinar, né? Então, a educação vai até questões de valores, éticos, etc., né? É claro que, por exemplo, o meu filho por sorte, né, eu sei um pouco de física e matemática, mas ele já está num nível que eu penso que os pais medianos não conseguem mais acompanhá-lo, por exemplo, quando estão estudando questões envolvendo geometria analítica, esse tipo de coisa. Então, não dá para a gente exigir que os pais tenham um conhecimento tal que consigam acompanhar os filhos. Mas quando nós falamos que o pai tem o dever de acompanhar os filhos, não é chegar e tirar dúvidas de matemática, ou física ou química, né? No mínimo, chegar, meu filho, você tem alguma dificuldade? Papai, não estou entendendo nada, né? Então, ele se reportar à escola ou tentar um professor particular, aí, dependendo das posses desses pais, né? De fato, vai depender da condição de cada um. Então, assim, o dever de educar, ele vai além do dever de ensinar, né? Então, é muito mais amplo, porque inclui também valores da vida, né? Não apenas o conhecimento conteudístico, né? Lá, da escola, mas e esse acompanhamento dos pais na medida das suas possibilidades, né? Por isso que um ponto que a gente deve ter em mente é a questão
de que a gente não pode exigir de forma exorbitante das pessoas, não posso exigir dos pais mais do que eles conseguem dar, né? Com relação ao homeschooling, né, o homeschooling eu vejo mais como um direito do que propriamente como um dever, né? Quer dizer, é um direito agora, né, reconhecido, isso porque a legislação, né, Estatuto da Criança e do Adolescente, falava expressamente que tinha que matricular, a lei de diretriz e base da educação, idem, e o Código Penal, para ajudar, ainda fala em abandono intelectual de menor, né? Então, agora a gente consegue compreender o homeschooling como um direito. E se a gente tinha preconceitos, né, com o ensino à distância, eu acho que a pandemia, pelo menos, uma das pouquíssimas coisas boas é a gente romper com esse preconceito, né, e imaginar que a gente consegue fazer coisas boas também à distância. Claro que é bem melhor presencial, mas a gente tem que ver que, em muitas situações, aqui no Brasil, a gente não tem situação né, de invernos rigorosos, etc., como há em outros países, mas a gente tem algumas escolas, por exemplo, em que o tráfico de drogas está presente. Quer dizer, é um risco mandar seu filho para a escola. A gente tem situação que o seu filho não é bem acolhido na escola. A gente tem situações que a criança tem uma doença, imunodeprimida e não pode, que ela pode adoecer. Então, em situações excepcionais, eu sei que a minha opinião, o ideal é que a criança tenha o convívio, né, com pessoas diferentes e frequente escola, mas excepcionalmente, né, os pais são na família circense, sei lá, alguma coisa assim, excepcionalmente o homeschooling seria aplicado à criança como um direito, né, dos pais ou da família ou da criança, e não como um dever, né? Seria exigir demais o pai ter toda essa estrutura. E, de fato, professor Ingo, né? Dentro da sua fala do que tudo é dever ou nada é dever, me lembrei a questão também das cláusulas pétreas, né? Que é até uma discussão também em alguns dos seus textos, né? Quer dizer, então, se a cláusula pétrea, então não pode nada, né? Então, assim, primeiro, não quer dizer que tudo é cláusula pétrea ou nada é petrificado, e também o fato de classificar como cláusula pétrea não quer dizer que então não pode fazer nada. Então, a gente pode também, sem dúvida nenhuma, expandir, né, por exemplo, a proteção de um direito, e pensar em termos de flexibilização se a gente não atinge núcleos essenciais. E aí eu gostaria, pensando nisso, trazer também a questão, né, da gente discutir se deveres fundamentais também podem ser cláusulas pétreas, né? Por quê? Porque se eles se colocam como necessários à proteção do direito, se eu tiro o dever, eu desprotejo o direito, né, de maneira indireta. Então, ou até mesmo direta. Então, enquanto aquele dever for necessário, eles colocam como uma cláusula pétrea. É claro que, se você pensar, por exemplo, que vamos pegar os deveres que são criticáveis, ninguém critica o dever de proteção ao meio ambiente ou o dever de cuidar dos filhos, né? Mas, por exemplo, as pessoas, ninguém também nega que nós temos que pagar impostos. Mas, por exemplo, o dever de votar, as pessoas criticam o dever de votar. Prestar serviço militar, né? Existem países que não existem forças armadas, o serviço militar não é obrigatório, etc. Então, se a gente imaginar que a gente vive numa sociedade madura o suficiente, né, para as pessoas possam comparecer às urnas espontaneamente, etc., não tenha problemas nenhum no nosso processo eleitoral, não tenhamos votos de cabresto, não tenhamos nada disso. Então, o voto pode ser facultativo? Pode, né? Mas mesmo naqueles lugares em que o voto é facultativo, vide Estados Unidos agora, a questão da pandemia, e você tem um perfil muito bem definido entre republicanos e democratas, quem é que vai comparecer às urnas em uma situação de pandemia e quem é que não vai comparecer às urnas. Ou até mesmo na França também, nós já tivemos exemplo de eleições em que candidatos em primeiro lugar nas pesquisas não foram nem sequer para o segundo turno. Por quê? Porque a população achou que ele já tinha ganho, ninguém foi às urnas, porque o voto é facultativo, e aí o resultado das eleições não representou a vontade popular. Então, enfim, é uma discussão, né, se o voto é obrigatório ou não, há bons argumentos a favor e contra, mas é claro que, se a gente imaginar que não é mais necessário, né, no nosso estágio de desenvolvimento da democracia brasileira, que o voto seja obrigatório, a gente pode acabar com o voto ser facultativo. Mas, enquanto existirem dever, como o dever de cuidar dos filhos, por exemplo, que são essenciais, imprescindíveis, né, para a proteção integral da criança, eu não posso revogar esse dever, né? Então, seria até colocá-lo como cláusula pétrea. Bem,
Aliás, foi uma boa complementação em relação às colocações anteriores, né? Também um tema disputado se um dever possa ser cláusula pétrea, mas nesse contexto, evidentemente, né, me parece que é realmente possível sustentar isso, né? E agradeço essa complementação. Colegas, pessoal, agora abro a palavra, né? Os colegas, alguma manifestação, alguma pergunta que queiram dirigir ao professor Adriano? Só abrir o microfone. Professor? Opa! Professor, Diga, tudo bem? Eu teria uma pergunta, se ninguém pode fazer antes. Claro. Então, primeiro eu queria agradecer ao professor Adriano pela palestra, acho que foi bastante esclarecedora sobre deveres fundamentais. Agora que o senhor estava falando sobre o dever fundamental de voto, eu fiquei pensando, o senhor sabe se tem algum país que trata na Constituição o direito ao voto como dever fundamental, ou se tem algum tratado internacional que trata isso? Algum país que trata o voto como dever, tal como nós tratamos? Como um dever fundamental, expressamente. Bom, no Brasil, a nossa Constituição fala que o voto é um dever, né? Então, é um dever fundamental. Em outros países, né, não saberia agora de cabeça enumerar, mas nós temos vários países em que o voto também é obrigatório. Claro que depende da especificidade de cada país, etc., mas o voto está lá como obrigatório, né? Eu trago aqui o exemplo específico de Portugal. A Constituição de Portugal, ela fala que o voto é obrigatório, né? Mas a Constituição, ela fala que é obrigatório, mas a legislação infraconstitucional em Portugal, ela não fala nada, ela não estabelece punições, nem nada. E aí, em geral, os comentaristas da Constituição portuguesa, os autores portugueses, eles vão falar que o dever de votar é um dever civil, e não um dever jurídico. Eu tenho dificuldade em compreender mais ou menos o que seria um dever civil, qual é o sentido de civil, cívico, civil no sentido helênico da palavra, de cidadão, né? Assim, só um comentário muito rápido, né? Se você pegar a Constituição de Portugal comentada e até alguns livros de autores conhecidos entre nós, eles dizem isso, que não é um direito jurídico, é um direito civil. Perdão, dever, né? Não é um dever jurídico, seria um dever civil. Então, assim, é uma dificuldade que eu tenho, na minha opinião, claro, de estrangeiro, né, em relação a Portugal. Eu penso que é um dever fundamental, mas como é um dever que não está exigido na lei com sanções, nem com nada desse tipo, se você não cumprir, não acontece nada com você, né? Você continua exercendo outros direitos, porque você não sofre restrições. Mas, de fato, diversos outros países prevêem, claro, cada um de acordo com a sua necessidade, esse dever, né, esse dever de votar, né, o voto como dever fundamental. A propósito, né, a questão do fundamental, né, o que seria um dever fundamental, me dá até a oportunidade de falar mais um pouquinho. Essa fundamentalidade, ela precisa ser pensada, né, que você coloca, né, Alexandre, né, o voto como dever fundamental, né? Então, nós podemos encarar o que seja um dever, o que tornaria um dever fundamental, né? Então, no âmbito formal, o que torna esse dever fundamental, ele está previsto na Constituição, ou implícita ou explicitamente, como eu disse, são tratados internacionais reconhecidos por aquela Constituição, enfim, no plano constitucional. E, ademais, um caráter material dessa fundamentalidade seria esse dever assegurar ou proteger direito fundamental. Então, fundamental nesse sentido, né? Um dever que serve para atender necessidades básicas das pessoas. Então, porque o dever não é um dever pelo dever, não é simplesmente colocou na Constituição, temos que cumprir, né? Ele tem que atender necessidades básicas das pessoas, né? A fundamentalidade também está aí, ele é fundamental nesse sentido, né? Para atender necessidades fundamentais, necessidades básicas das pessoas, né? Que são os direitos fundamentais. Eu penso que é importante a gente ter essas
essas diretrizes em mente, né, para que serve um dever fundamental e de que forma ele se assenta constitucionalmente, do ponto de vista formal material, para que a gente não tenha, porque esse é um temor das pessoas, né, que as pessoas têm medo de falar dos deveres para que os deveres não sirvam a regimes autoritários. Mas eu acho que exatamente para que o dever não sirva a regimes autoritários é que nós precisamos estudar os deveres, para saber os seus limites, né? Para que a gente não tenha os deveres servindo a regimes autoritários, e sim para que os deveres sirvam aos regimes democráticos e aos direitos fundamentais. Muito bem, agradeço também a pergunta, né? A pergunta acho que foi uma pergunta boa para também o Adriano seguir com algumas explanações. E eu acho que deu para perceber também com essa apresentação, né, essa exposição do Adriano, e também com as complementações, também para o nosso grupo de estudos, o quanto isso é importante também, quanto essa, no mínimo, consideração dessa agenda fundamental, né? Deveres fundamentais e direitos fundamentais. E até a riqueza das discussões que ela suscita. Né? A riqueza das discussões ela suscita. Né? E também, por exemplo, um dever que é considerado clássico, não sei se te referiste, né? Posso ter me passado no detalhe aqui, é o dever de prestar serviço militar. Né? Chegaste a referir? Sim, eu me referi agora com relação a um possível questionamento sobre a sua legitimidade, né? Tanto Né? votar como prestar serviço militar. Eu estava mais preso no votar e aqui acabei me... Eu falei bem a passar. E no de votar, eu estava pensando num outro aspecto que é justamente que me deixou agora, queria colocar rapidamente, que talvez possa ser de interesse, né? O quanto a gente percebe a questão também da cidadania ativa, né? Em alguns países europeus, a Alemanha também já decaiu também, não são mais os mesmos índices hoje, né? Mas já houve eleição, e não foi uma só na Alemanha, né? Onde se teve um índice de adesão da população, dos eleitores, evidentemente, em condições de votar, de mais de 80% em algumas eleições. Né? Seja, o índice de participação da população nas eleições, né, ele é comparativamente, em grande parte da Europa e alguns outros países, muito alto. Tá? E se nós formos ver o número de abstenções e votos nulos, né, das últimas eleições, né, que foi assustador, também foi um dos maiores, né, no Brasil, eu no Brasil não tenho muita dúvida de que o voto livre, né, acabar com a proibição, aliás, com a obrigação, né, com o dever de votar, possa levar a uma situação similar aos Estados Unidos, né, onde há eleições onde nem 20% da população vota. Nem 20% da população vota. Na verdade, a legitimidade direta reconduzida ao voto nos Estados Unidos, né, em várias eleições, para vários cargos, assim por diante, ela é pequena. Né? Ela, às vezes, não representa 20, 25%, né, por cento da população. Né? Ou seja, a gente for realmente a legitimação democrática pelo voto, sabe? Ela é bastante frágil. Né? O sistema de eleição indireta, também somado a uma direta paralela para o presidente, é muito peculiar, né? Mas talvez esse seja um temor, né, pelo qual no Brasil nunca se, entre outros, claro, né, motivos talvez não tão nobres, né, no Brasil não tem se acabado com a obrigação do voto, né? Mas assim, eu gostei muito da apresentação e vou te agradecer mais uma vez. Né? Não vamos colocar isso agora como a última participação conosco aqui. Né? Tem outros temas que tu poderia contribuir bastante mais adiante. Né? A gente faz aqui um revezamento, a gente está assim, muitas pessoas, né, de muitos lugares, até estrangeiros, para participar, e agora facilitou muito a participação de estrangeiros, né, também nas atividades. Né? O que não pode estimular, por favor, a CAPES CNPq, né, de conceder recursos para eventos, né, e daqui a pouco, olha, viu, só funcionou tão bem, né, não precisamos gastar mais um centavo, né, o professor visitante, nem cuida para
nem com ida para o exterior, participação de eventos, né, que não cheguem a essa ideia, né, em função disso. Mas te agradeço muitíssimo, tá, pela participação. Estaremos juntos na outra semana, naquela banca de doutorado, né? E, pessoal, também agradeço a participação dos nossos membros do grupo, os convidados. Damos aqui uma salva de palma virtual, né, ao nosso Adriano. E, enfim, tá? Um abraço agora, né? Se vocês têm algumas últimas palavras, né, que quer dizer, enfim, fica à vontade. Obrigado, pessoal. Eu renovo aqui o agradecimento pela oportunidade, né, pelo convite e oportunidade, dizer que foi um grande prazer, né, estar com vocês nesse primeiro dia de setembro, dizer que estou à disposição, né, na FDV. É um tema que, se alguém tiver interesse da gente desenvolver, né, pesquisa, nós estamos abertos ao diálogo, né, é um tema que a gente está pesquisando e gostaríamos, né, de ter mais interlocutores a respeito. E se alguém quiser participar também do nosso grupo de pesquisa, né, na FDV, são às sextas-feiras, também o horário é de 11h30 às 13h10. Está sendo pela plataforma Teams, né? Então pode entrar em contato comigo pelas redes sociais, aí a gente vai conversando. E é isso, né? Agradeço mais uma vez, foi um prazer muito grande. Bom, um abração, viu? Tchau, tchau. Obrigado. Um abraço, gente. Obrigada.